Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Palmer, sou CEO do Grupo Seres, empresa de recursos humanos com mais de 56 anos de atuação no mercado de RH, com abrangência e atuação em todo o território nacional. É um grande prazer recebê-los aqui para a nossa primeira webinar. É um desafio, obviamente, sendo a primeira, mas com certeza será a primeira de muitas. Hoje o nosso tema será gestão de pessoas neste momento, nessa nova realidade. Eu não gosto de chamar de novo normal, porque talvez de normal não tenha nada, né? Então, nessa nova realidade e o desafio de gerir o capital humano. Como fazer isso? Obviamente que isso aqui não, a ideia não é um monólogo, né? Trazer uma coisa muito mais interativa. E para isso eu trouxe convidados que eu acho que tem bastante coisa a agregar nesse momento para nós, né? Vou apresentá-los a partir de agora. Suzy Dantas, profissional de RH com mais de 30 anos de experiência em recursos humanos, em educação corporativa, com trabalhos realizados em empresas nacionais e multinacionais. Jábio Pita, gerente de RH do Grupo Pirelli, com mais de 20 anos de atuação no mercado, e Diego Lima, gerente de negócios corporativos do Grupo Seres. Boa noite a todos, é um grande prazer recebê-los aqui para a nossa primeira webinar. Só queria dois lembretezinhos antes da gente começar esse bate-papo, né, até para torná-lo bem mais atrativo. Por acaso, quem estiver nos assistindo no Instagram e no LinkedIn, existe um link aí ao lado, nos comentários. Seria legal que vocês pudessem clicar nesse link e acessar a plataforma da nossa webinar, né, a plataforma oficial, porque ao longo do nosso bate-papo, nós teremos enquetes e, ao final, um sorteio. E só quem estiver na plataforma oficial poderá participar e interagir com a gente. Segundo lembrete, diz respeito, deve ter aí embaixo de vocês, numa caixa de perguntas, um botão quiz, né? Isso, a ideia é que vocês interajam o tempo todo, né? Se nós não somos os donos da verdade, então certamente vocês têm muito a agregar. Então, para tornar esse bate-papo muito mais dinâmico, né? Muito mais interativo. Então, se vocês puderem também acessar, mandar suas perguntas, dúvidas, etc., estaremos aqui dentro do possível e do tempo que temos para tentar responder. Por acaso, se alguém tiver no full screen, ele talvez não esteja aparecendo, é só minimizar e o botão de quiz está aí. Tá? Então, acho que eu já falei demais, então acho que vamos começar um pouco aqui, bater o nosso papo. Traçando um cenário atual, né, para trazer os nossos convidados aqui para o jogo, né, eu diria que as organizações, elas acordaram de uma maneira, dormiram de uma maneira e acordaram de outra, né? Muitos foram pegos de surpresa aqui dentro dessa nova realidade. Várias organizações foram desafiadas a se reinventar da noite para o dia, né? Muitas tiveram que revisitar seu planejamento estratégico, sua estrutura funcional, estrutura física, layout, né? Muita coisa mudou, né? E certamente ou provavelmente a maioria nem estava se preparando para isso, né? Uma nova realidade se instalou, né, no mundo inteiro, e obviamente o nosso cenário aqui, a gente vai estar falando muito mais aqui de Brasil, né, e nesse cenário vários desafios apareceram. Processos que já eram, né, constantes nas empresas tiveram uma variável disruptiva, a tecnologia, que já era de alguma maneira protagonista, mas adotou um protagonismo nunca antes visto na história, né? Processos foram rompidos, muitas empresas tiveram que replanejar, reposicionar, né? E tem um dado, um item que é muito importante nisso tudo, né? Que talvez às vezes passe ao largo, que é a questão do capital humano, né? Como é que fica essa questão do capital humano, quão aderente ele está a essa mudança, o quão preparado, né, como é que a gente faz esse link, né, de pessoas que também trabalhavam numa dinâmica e, de repente, vivem numa outra, né? E aí, como é que fica? Engajamento, organização, motivação, liderança, trabalho em equipe, né? Vários itens que a gente ainda tem dúvidas de como que nós vamos lidar com isso.
E é nesse cenário, falando especificamente de capital humano, né, que eu trago vocês para o jogo e gostaria, né, para a gente iniciar a ouvir de todos. Nós tivemos certamente a maior ruptura, né, pelo menos da era moderna, em termos das organizações, né, e que impactou de maneira substancial o comportamento humano, o pensamento humano, né? E aí eu queria saber de vocês exatamente nesse ponto, né? Quais são as prováveis mudanças que todo esse novo cenário traz para as pessoas e também para o ambiente corporativo? Pode, por favor. Então, tá bom. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer, obrigado pelo Grupo Sedes pelo convite, um prazer estar com o Jábel, com o Diego, com o Fábio. Eu gostaria de começar falando do tema, né? O tema foi como embarcar seu time nessa rota, novos caminhos e novas soluções. E aí eu encontrei uma história que eu achei que era bem bacana para o contexto que nós estamos e com o tema que nós estamos passando. Em março, quando iniciou o isolamento, circulou uma história que, infelizmente, nós não temos, eu não tenho o autor é desconhecido, e ele estava atento e dava dicas para a gente de como lidar com esse período de isolamento pela experiência que ele teve na Marinha. E na Marinha, ele disse que tem algumas missões que ocorrem, essas missões ocorrem e as pessoas, a tripulação fica durante 30 dias em isolamento, sem parar em nenhum porto. Faz parte do treinamento, faz parte da missão ficar em isolamento durante 30 dias. E ele alerta a gente que depois dos 15 dias iniciais, eles começaram a observar que existe uma alteração de humor nas pessoas e que essa alteração de humor e de irritabilidade e de estado emocional dessas pessoas impactava no grupo como um todo. E isso fazia com que alguns fenômenos no grupo aconteciam, conflitos, inclusive com homens, conflitos físicos mesmo, partiam para a questão física mesmo, de agredir um ao outro. Os conflitos aconteciam com frequência e, inclusive, o autor presenciou até suicídio após esses 15 dias. Então, eles passaram, o comandante, sabendo-se dessa experiência na Marinha, parece que após os 15 dias há uma gestão da equipe, principalmente na questão do emocional, da coesão da equipe, de manter a motivação da equipe no foco no trabalho, etc. E ele alerta para as questões da família, nós estamos entrando em isolamento, preste atenção nesses fenômenos que podem acontecer com vocês. E aí, após 4 meses, né, pelo menos no Rio de Janeiro, nós entramos, eu acho que no dia 16, está fazendo 4 meses agora de isolamento, me parece que essa vivência está muito presente na gente. Ou seja, o quanto as questões pessoais, numa situação única, jamais vivenciada, como o Fábio falou, tanto no aspecto pessoal como no aspecto da empresa, nunca passamos por isso, o quanto está afetando as pessoas individualmente e o contexto da empresa. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, nós estamos falando desse cenário em que nós estamos. E me parece que a grande reflexão é o seguinte: a situação que nós estamos é de uma missão, não de 30 dias, estamos no Rio de Janeiro em 4 meses, mas é uma missão. A nossa missão maior é a navegação. Então, nós temos que fazer uma gestão de um período atípico, onde o humor e situações pessoais está afetando no todo, no destino da empresa, no que a gente vai fazer, um cenário totalmente instável, e que o mais importante estamos numa missão, isso vai passar. Mas, passando, então, para a pergunta, né, que o Fábio colocou, sobre os impactos disso tudo no pessoal, eu já falei um pouquinho, mas falando também agora do organizacional, a gente começa a observar, eu pelo menos identifiquei aqui 10 pontos que estão acontecendo no nível de empresa e também no aspecto de gestão de pessoas, que, na verdade, não é nenhuma novidade,
mas que eles ficaram apimentados nesse momento. E quando eles se tornam apimentados, a situação é que quando nós estivermos novamente em alto mar e na navegação, seguindo o nosso rumo, me parece que essas situações vão se tornar mais cotidianas e mais frequentes na gestão de pessoas. Então, eu vou falar rapidamente, né? Nós estamos numa live para propiciar uma troca depois com a equipe, com o grupo que está assistindo, mas eu coloquei aqui, em primeiro lugar, a questão da segurança. Até então, a gente pensava em segurança em equipamentos de proteção, da semana de proteção e algumas coisas ligadas à segurança. Hoje nós estamos falando de vida, segurança de vida. E aí traz um peso muito maior, a segurança física. O Google traz para a gente uma novidade que é recente, mas que agora me parece que está muito presente, outro aspecto da segurança, eles chamam de segurança psicológica. E essa segurança psicológica, eles falam da necessidade de se trabalhar em equipe para criar um contexto de confiança e de aceitação um do outro e de cooperação um do outro, para que a equipe se torne mais produtiva e se torne mais fértil em termos de inovação, de criatividade, de lidar com as mudanças. Gente, nada mais importante no momento atual do que juntar, então, esse cenário de que nós estamos com o conceito de segurança psicológica. E eu só trago mais um, que eu não sei nem qual é o nome, gente, porque agora a gente está numa situação, mas eu coloquei aqui segurança social. A gente está muito preocupado com a segurança do outro também, pela questão da epidemia, né? Então, nos causa apreensão e até desespero ao ver as pessoas aglomeradas no bar. Isso causa desespero em todo mundo. Que isso? É uma questão quase que ética, né? Que isso? Então, a gente passou a se preocupar com a segurança do outro também. Então, assim, a segurança me parece que é o primeiro ponto que hoje veio, está presente, e eu acho que não sai. Ele veio para ficar. Um outro aspecto 2 é a questão da ressignificação do trabalho, que, na verdade, já estava acontecendo. Já existia um processo progressivo de home office, já existia um processo de horário flexível, já existia um processo de uberização. Há pouco tempo eu ouvi um termo de PJF, ou seja, não é mais nem PJ nem PF, mas é um novo formato de trabalho. Então, isso já acontecia, nós vamos até falar de home office daqui a pouquinho, né? O Jair vai falar, mas o home office não necessariamente é o que está acontecendo agora, que está até divertido, passa cachorro, passa criança, passa periquito, passa tudo junto, e a gente vai convivendo com a maior naturalidade, não é isso? Ontem apareceu muito engraçado uma pessoa do Tribunal de Contas de São Paulo, e ele estava numa live fazendo a avaliação dele, julgando um caso com outras pessoas. E, de repente, entrou um dog alemão na câmera, aqui, ó, na cara dele, um dog enorme. Eu falei assim, nossa, ainda bem que não latiu. A gente fica feliz de só ter entrado o dog, não ter latido, né? E por aí vai, tá entrando crianças, as crianças falam de filme, pai bota filme, mas o home office não é necessariamente isso, ele pode ser planejado e é uma tendência. Acho que veio para ficar. Se não for totalmente, vem em outro formato. A questão da automatização, né, da questão que entrou com protagonismo total, é o único meio que nós temos hoje, então é o meio digital, só que existe uma preparação para isso, né, e, na verdade, ele é um meio de contato, de comunicação, de relacionamento. Na verdade, o que tem por trás, na empresa, são pessoas oferecendo serviços e produtos para pessoas. Então, é preciso, ele veio para ficar, cada vez mais, vai ampliar, acredito que sim, mas é preciso ter um cuidado sobre isso. E aí entra no 4 item, né, que é a comunicação. Comunicação não é equivalente a TI. Na verdade, tem muitas empresas que têm de alta tecnologia com grandes problemas de comunicação ou necessidade de ajuste de comunicação. E hoje a comunicação, a gente está vivendo polarização, está lidando com fake news, está lidando com a falta de informação, de precisão do que vai acontecer. Então, a comunicação passa a ser, sempre foi,
mas acredito que ela se torna cada vez mais essencial e as empresas, as organizações precisam assumir esse papel de ser um veículo de comunicação segura, confiável e que leve para a equipe exatamente, olha, nem que eu só tenha as informações para daqui a uma semana. Gente, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho, essas informações para daqui a uma semana. O outro item é a gestão de clima, que também já existia, não é nenhuma novidade, só que como está lá no navio da história que eu contei, né, é preciso, nesse momento, checar o humor da equipe com mais frequência. E as equipes, o modelo das metodologias ágeis tem que eu estimulo que as pessoas, nesse momento, não que adotem o modelo da metodologia ágil, mas que tem algumas questões que podem agregar e ajudar muito a gente, como a sondagem periódica através dos sprints, que você vai checando como está o processo, como está o produto, como estão as pessoas. Então, essa questão do clima, ela não precisa ocorrer uma vez ao ano, ela pode, nesse momento, em outros, acontecer em outro formato e de forma mais frequente. O item 6 é a questão da saúde e da inteligência emocional. Nós nunca tivemos o maior número de lives na vida voltado para a inteligência emocional. E isso é novidade, né, gente? Porque, na verdade, a empresa não era um campo muito fértil para a questão de expor emoções. Não pegava muito bem falar em emoções, né? Se preserva mais o racional e etc. Só que tem formas de fazer isso de forma adequada, e aí as emoções e a inteligência emocional passam a fazer parte desse contexto, e ela também veio para ficar, e eu acho que vem de uma forma bem bacana. O item 7, eu coloco gestão de mudança e inovação, que já existia através das metodologias ágeis, através de uma série de provocações, mas disseram para a gente que ia ter um mundo VUCA, mas não disseram que ia virar de cabeça para baixo. Tudo bem, prepararam a gente que está vindo aí, é um mundo VUCA, mas, olha, a gente virou de pernas para o ar, né? Então, é preciso preparar as equipes para lidar com essas mudanças cada vez mais frequentes. Já existia, e aí a gente vai ter que preparar as equipes e não só líderes, mas a equipe como um todo para lidar com essas oscilações que estão por acontecer. Outro item é desenvolvimento, é o item 8, que nós nunca tivemos, na verdade, tantas oportunidades de desenvolvimento como está tendo agora. Programas, lives e cursos gratuitos que estão sendo oferecidos por grandes instituições, FGF, Harvard, e FGV, Harvard, e todas as instituições de formação de coaching estão oferecendo gratuitamente alguns programas de inteligência emocional. Enfim, há um momento de não só aquele aprender, né? Buscar o conhecimento, buscar aperfeiçoamento, administrar o seu tempo para que isso seja adequado, né? Então, tem muitas oportunidades e dentro da automatização, né, nos ensinos à distância, isso se torna cada vez mais viável. Outra questão que o Fábio até falou foi a preparação do trabalho em equipe. Então, quanto mais nós temos automatização, as equipes remotas, é preciso, então, trabalhar com equipes fisicamente distantes, mas garantir a coesão dessa equipe, a integração dessa equipe, o fit cultural, porque se eles estiverem em casa, o que tem que prevalecer é a cultura da empresa, não a cultura da minha casa. Então, é preciso fazer um trabalho de coesão, de cultura, de fit, mesmo em contextos diferentes. E essas pessoas que estão em casa ou vão voltar, ou parte vão ficar, não sabemos como vai ficar esse modelo depois, né? Mas é preciso um empoderamento dessa equipe e o modelo ágil propicia isso. Uma equipe que tem proatividade, que tome decisão, que consiga avaliar questões, e isso vai ser bem interessante, o empoderamento dessas equipes. E, por último, a liderança. Deixei por último a liderança e coloquei também um empresário. Na verdade, esse grupo, né, líderes e empresários, é de uma pressão absurda, porque, além da pressão em termos de resultados, com problemas financeiros absurdos também para lidar com isso, tem que lidar com essa equipe que está distante e nem sempre teve a oportunidade de aprender a liderar equipes remotas.
Isso é aprendizagem. Como é que eu motivo a equipe remota? Enfim, tem uma aprendizagem sobre isso. Então, eu falei de 10 itens aí, mas só para fechar, eu acho que, na verdade, é uma grande oportunidade para a área de gestão de pessoas assumirem um protagonismo nessa estratégia, nesse momento, nessa missão que nós temos. E eu acho que muita coisa veio para ficar, pelo menos esses 10 itens que estão acontecendo, como eu disse, mais apimentados, porque eles estão mais vibrantes nesse momento, mais intensos nesse momento, mas eu acho que é uma tendência e acredito que veio para ficar. Que aula, hein? Que aula. Que aula, Thiago. Olha a responsabilidade agora. Gente, obrigado. Foi um prazer participar aqui com vocês. Mas agora vamos para a vivência. Primeiro a professora Suzy, agora a vivência do negócio, né? Exatamente. Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Fábio, ao Diego, a Isabela, que deve estar aí nos acompanhando, pelo convite, a Suzy pela troca, a todos que estão conectados aqui conosco, né, e participando desse encontro. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e poder dividir essa bola com vocês, né. Na minha forma de enxergar, nós estamos passando por um momento sem precedência na história, né, tanto já aconteceu alguns fatos, algumas coisas, acho que muito se assemelhou à gripe espanhola que teve lá no começo do século, mas nada tão precedentes como que a gente está passando nesse momento. E é fato que a gente já vinha num processo de transformação digital, né, falando da Revolução 4.0, da indústria, no qual, de fato, tem pensado agora, pensando no mundo mais cibernético, da inteligência artificial, e a gente já vinha nessa evolução, né, dentro do processo. E aí, não só passando da questão, falando especificamente da Revolução Industrial, mas também na preparação do desenvolvimento dos times, né, dos líderes, dos liderados, preparando também todo um mindset de desenvolvimento voltado a uma cultura de transformação digital, né. Eu acho que essa pandemia só veio acelerar muitas das coisas que vinham acontecendo dentro desse cenário, né. E esses impactos foram o tamanho, de tal forma que realmente a gente não estava preparado para isso, né. Acho que ninguém conseguia imaginar essa situação um dia que a gente pudesse passar. Mas eu acho que o que fica é os ganhos, né. Eu acho que os impactos que a gente está sofrendo, ele está muito correlacionados às questões humanas, né. Tudo que a gente falou da transformação digital, mindset digital, nada adianta se de fato a gente não tiver o fator humano na frente do processo, né. Eu acho que esse aí é o grande impacto. E falando do fator humano, começa exatamente pela saúde das pessoas, né. Realmente hoje o primeiro ponto da saúde é a questão de como é que anda a nossa cabeça, né? Quanto estressado a gente anda, quanto preocupado, quanto ansioso a gente está. E a ansiedade não só do momento que a gente está vivenciando em casa, né? Mas a ansiedade de o que vai ser lá na frente, né? O que se espera desse mercado, o que se espera da forma de trabalhar agora, desse novo desenho, né? Então, a cabeça tem que estar muito boa. Então, acho que os impactos, como a Suzy trouxe, né? Já tem vários webinários, vários encontros falando exatamente sobre inteligência emocional, porque eu acho que, de fato, ele é o primeiro fator que vai trazer para a gente um controle ou uma tranquilidade para que a gente possa tomar as decisões dentro do processo que a gente está vivenciando, né? Então, eu acho que traz ali para a gente uma preocupação muito grande, de fato, da gente cuidar da nossa saúde, e cuidar da saúde da nossa família e das nossas pessoas, né? Acho que esse é o viés das organizações, é a primeira preocupação que a gente tem trabalhado. E o segundo, de fato, é a gente pensar como trabalhar a liderança, para que a liderança também possa desenvolver esse trabalho junto ao time, né? Hoje eles são referência, eles são exemplos, e que eles também precisam estar bem para que possam desenvolver esse trabalho, né? Acho que esse é um pouco da contribuição, diferente do que a Suzy já trouxe aí para a gente também. Perfeito. Legal. Diego, a bola está contigo. Ficou competido para mim, né? Falar depois da Suzy e do Jaba, a expectativa vai lá em cima, né? Mas bacana. Fico feliz também em poder participar, poder contribuir de alguma forma com os participantes que estão nos acompanhando. De fato, é um contexto novo para nós, e o tema que a gente está trazendo, gestão de pessoas, acho que é um tema
dos mais oportunos, né? A gente se viu numa nova realidade, onde do dia para a noite os processos tiveram que ser revistos, na verdade não ser revisto na íntegra, no papel, mas ser revisto na prática, né? As operações precisavam continuar acontecendo, o trabalho precisava continuar acontecendo, mesmo que fosse de uma forma, em algum primeiro momento, um pouco mais precária, e isso foi se ajustando até o ponto que acho que nós estamos hoje. Acho que as companhias todas tiveram, em 4 meses, uma evolução que talvez levariam anos para ter, talvez não no aspecto de digitalização, porque as ferramentas já estavam aí, mas acho que, em especial, no aspecto da coragem, da atitude de fazer, de tomar as decisões que foram tomadas em curto período, né? Vide a questão do trabalho remoto, né? Como a Suzy falou no início, já era uma prática comum em alguns mercados, em algumas regiões do Brasil, a gente acompanhava essa movimentação, né, alguns segmentos especialmente, mas o ganho de escala que se teve para essa nova modalidade de trabalho, né, as pessoas distantes, os processos tendo que acontecer da forma tão ágil quanto eram, manter o nível de produtividade, que é um grande desafio, e você imaginar que o profissional está trabalhando na tua residência, ainda estava se estabelecendo em termos de estrutura, porque nem todo mundo tinha uma estrutura de escritório em casa, né? Então, foi de fato algo bem inesperado para todos. E acho que, pegando o gancho um pouquinho do que o Jab e a Suzy falaram, o ponto de inteligência emocional, acho que é o grande desafio, né? Já era algo desafiador no contexto corporativo, no ambiente habitual antes de pandemia, né? Onde a gente já vinha presenciando a inteligência artificial entrando fortemente nas nossas rotinas, as pessoas cada vez mais sendo embarcadas com o uso de novas tecnologias, novas ferramentas. Isso por si só já gera um ambiente de insegurança, né, de instabilidade, e você se preocupar como que você vai se adaptar nesse contexto, e isso acontecendo num ambiente onde você está distante fisicamente do teu colega de trabalho, está distante fisicamente do teu líder, isso torna isso tudo bastante mais confuso, né? E é interessante destacar que essa competência de inteligência emocional, ela foi uma competência que foi levantada no Fórum Mundial Econômico, em janeiro. Então, obviamente, ainda não tinha esse cenário da pandemia como temos hoje, não tínhamos a percepção desse impacto, mas já era algo perceptível, né, em virtude das mudanças que a gente estava presenciando. Acho que a grande questão que a gente tem é a escala e a velocidade que essas mudanças passaram a acontecer, né? Então, foi empregado um ritmo muito mais acelerado nessas mudanças, e no meio do caminho estamos nós, pessoas tendo que se adaptar a esse novo contexto, tendo que enxergar como se comportar nessa nova realidade e como gerir pessoas, porque quando a gente fala de você liderar, fala de influenciar pessoas, é até meio curioso a gente falar como eu vou influenciar pessoas nesse cenário que também estou aprendendo, está sendo novo para mim. Então, acho que uma dica importante que o Jab e a Suzy trouxeram no que tange ao aprendizado, às oportunidades de webinar, a eventos como esse que nós, a Ceres, estamos trazendo, que é uma oportunidade, obviamente, não de inventar roda, talvez não de dar receita de bolo, nem dizer como vai ser a liderança de agora em diante, mas proporcionar insights, né? Acho que tudo isso vai contribuir para que a gente consiga suportar esse novo contexto que a gente está presenciando, e vai ser o contexto cotidiano de agora em diante, né? Cada vez as relações mais distantes, o virtual cada vez mais presente, e tudo tendo que manter a agilidade como era esperado antes. Daí os métodos ágeis que a Suzy até cita, né? De tudo se trabalhar com círculos mais curtos e o resultado sendo garantido. Acho que esse vai ser o desafio dentro desse cenário que a gente já está vivendo, e eu acredito, de fato, que vai continuar fazendo parte da nossa rotina desde então. Bom, perfeito. E acho que, pegando um gancho aí acho que tanto a Suzy como o Jab e o Diego falaram, né, a gente tem aí a questão do home office, né, que isso virou um termo, assim, do cotidiano, né, aqui a gente usa, as crianças usam home office, assim, como, né, como se fosse falar de um desenho, ou de um game, sei lá. Nós temos até uma enquete nesse momento aí sobre home office, para entender um pouquinho a dinâmica, entender um pouquinho, assim, quem está, quem não está, como que as pessoas estão trabalhando. Nesse contexto, Jab, eu queria saber de você o desafio do home office, né? Porque
uma coisa era as empresas estarem se preparando para, outra coisa, como a gente já falou desde o início, virar a chave e, de repente, cara, eu preciso botar todo mundo em casa e como é que eu trabalho nesse contexto? Né? Os desafios, o impacto disso sobre as relações familiares, que isso é uma coisa que pouco se fala num ambiente corporativo, mas, obviamente, né, a Suzy deu alguns exemplos aí de um trabalho de home office, podia ser uma live, mas poderia ser um trabalho, poderia ser uma reunião corporativa, sendo impactada pela dinâmica da família, citou o cachorro, mas falou de crianças também, etc. E até onde vai o papel da organização? Até onde vai o papel das empresas também em administrar, em gerenciar essa questão das relações familiares impactando e sendo, de alguma maneira, um ofensor ao home office? Legal. Como você trouxe, né, Fábio, eu acho que a questão do home office, ela não é nova como conceito, porque isso realmente já tem alguns anos em que as organizações já vêm pensado e já tem conseguido bons resultados através da aplicação do home office, né? O que difere é que nós somos jogados dentro desse contexto agora, né? Então, muitas das organizações não estavam preparadas para passar por esse momento, né? E detalhe, né, nem as organizações, nem as pessoas, né, estavam preparadas para esse cenário. E os desafios são vários, na verdade, né? Os desafios começam desde de você ter uma estrutura em casa para que você possa trabalhar, então uma conexão bacana de internet, um espaço onde seja um espaço reservado para que você possa se concentrar e desenvolver seu trabalho, né? Você poder, de fato, ter ferramentas onde você consiga ter um bom desempenho dentro do seu trabalho. E aí eu estou falando de notebook, o computador, os celulares e por aí vai, né? Isso eu acho que alguns de nós já teve a experiência de fazer um bate-papo com um call center e você vê que você sentiu a dificuldade do outro lado, porque aquele call center também está com uma estrutura não tão adequada, talvez, para o desenvolvimento desse trabalho, né? Então, todos nós somos jogados dentro desse contexto, né? O primeiro desafio era da estrutura, e o segundo desafio é como conectar isso com a nossa vida familiar, né? Como é que a gente pode fazer esse desenho, né? De fato, da gente poder estar dentro de um ambiente de trabalho. Eu nem gosto muito da expressão do home office que a gente está vivenciando agora, porque não é bem home office, né? Porque o home office é quando você tem a opção de trabalhar em casa. Nós não temos a opção de trabalhar em casa, nós temos que trabalhar em casa, né? Então, não é bem o conceito de home office, né? Nós temos que trabalhar em casa. Então, não é uma opção. Então, dentro desse contexto, nunca foi tão presente o fato de a gente poder conectar com a família, né? Então, sempre as organizações procurou desenvolver trabalhos onde pudesse chegar na família, né? Então, desenvolvia aqueles jornaizinhos para poder mandar para casa, promovia encontros, eventos, para cada vez mais estar próximo da família, né? De fato, promover essa ação de engajamento junto à família. E hoje nós estamos totalmente conectados com a família, né? Então, a família estar presente dentro do desenvolvimento das nossas atividades, né? E isso acontece mesmo, isso cada vez mais tem se tornado mais comum dentro desse cenário, em que, inclusive, as organizações têm tido flexibilidade para entender desse contexto, né? Agora, é papel das organizações, de fato, desenvolver o time, desenvolver as pessoas para que possa, de fato, ter um trabalho que flua de uma forma adequada dentro desse cenário. Só que o que acontece dentro desse momento é que as organizações também estão aprendendo como trabalhar, né? Eu acho que esse é o contexto, acredito que todos nós aqui passamos no início da pandemia, quando a gente começou a desenvolver trabalhos em casa, né? As primeiras reuniões eram reuniões que eram mais demoradas, reuniões que muitas vezes tomavam tempo, e que ao longo do tempo a gente já foi começando a entender como é que era a melhor dinâmica para que, de fato, a gente pudesse ter condução do trabalho junto ao time, né? Quais os melhores horários para que a gente pudesse fazer conexões, que a gente pudesse desenvolver alguns trabalhos específicos, né? Então, é o papel da organização, e a organização pode ajudar muito através de pesquisa, trabalhos de benchmark, ela pode desenvolver uma série de ações onde pode ajudar os seus profissionais para que desempenhem um papel bacana dentro desse contexto. Mas também é um processo que todas elas agora têm passado
o desenvolvimento também, para entender como é que pode, de fato, atuar de uma forma diferenciada dentro desse cenário. Então, eu fico também feliz de saber que não é só um desafio do Grupo Séries, né? Que a gente também passou um dobrado, né, Diego, aí no início, né? Bom, a Suzy pontuou, né, a questão, como item 10, a questão da liderança, e aí, Diego, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa dificuldade do líder, né? O desafio do líder. Jabe, olha, só para você ter aqui, só abrindo aqui, 93% basicamente das pessoas que participaram da nossa enquete estão em trabalho remoto, né? Muito legal. Muito legal. Essa, na verdade, é a nova realidade, né? Então, assim, esses desafios não são só nossos, né? Todos aqui envolvidos nisso, mas, né, sendo inclusive um desafio do líder, Diego, como você vê o papel do líder neste novo cenário, né? Como é que você entende o desafio de administrar, né, todo esse cenário que o próprio Jábio já falou, de home office, de família, né? E aí, além disso, a questão da equipe, mantendo a motivação, o engajamento e a produtividade deles. Como é que a gente faz isso? Essa pergunta é bem difícil de responder, né, Fábio? E, na verdade, desculpa frustrar os participantes, mas acho que eu talvez não tenha a resposta perfeita, né? Acho que eu vou poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivenciado na pele, do que eu tenho escutado, né, de alguns líderes amigos, porque o cenário é novo para todo mundo, né? Ele é novo para quem é liderado e para quem lidera, né? Então, eu até 4 meses atrás não imaginaria fazer a gestão de um time de vendas, de soluções consultivas, tudo por web, né? Minha vida era de estrada, era uma rotina que a cada semana eu estava em duas cidades diferentes, praticamente. Então, tudo mudou. E particularmente, foi um processo de descoberta. Eu acho que o grande ponto, como um insight aí para os líderes, é tentar descobrir qual é a melhor forma para gerir a tua equipe, né? E dentro dos teus processos de trabalho, dentro dos teus desafios, porque cada negócio é particular, cada método de trabalho, cada setor tem um desafio diferente, né? Trazendo um pouquinho para a minha realidade, que é uma realidade de vendas, onde você precisa manter o time engajado, o time motivado, com foco para um resultado. A estratégia que eu adotei foi de estar mais próximo, né? Eu costumo dizer que, dentro desse novo contexto que a gente tem hoje, das reuniões online, eu sou mais presente do que quando eu estava na estrada viajando, por incrível que pareça, né? Eu estou distante físico, mas estou de forma mais intensa no dia a dia de todo mundo. Eu acho que esse é um ponto importante, porque é um contexto novo, onde a nossa motivação, a nossa entrega, a nossa produtividade está o tempo todo sendo colocado em xeque, né? O tempo todo você está em casa se autoavaliando, será que eu estou produzindo o suficiente ou não? Será que eu poderia ter feito mais que eu fiz hoje, ou etc.? Será que eu poderia ter feito algo diferente para ter um resultado melhor? Então, o tempo inteiro está havendo esse questionamento, e acho que a melhor forma de você liderar nesse contexto tão instável para todo mundo, inclusive para as organizações, é o líder estar mais próximo. E aí, de fato, poder praticar a influência que ele precisa ter sobre seus liderados, aí não só através da fala, mas através do exemplo, de estar junto, vestir a camisa, jogar junto mesmo. Acho que isso nunca foi tão demandado para o líder quanto agora, né? Então, nesse período, cada vez mais tem acontecido reuniões com clientes, e eu tenho participado, tenho procurado estar no dia a dia, entendendo um pouco das dificuldades, entrando no ponto que o Jábio citou também, do aspecto familiar, né? Acho que a gente está se vendo num momento onde você deixou de compartilhar o teu dia a dia com um colega de trabalho. A gente costumava dizer isso, né, que você ficava a maior parte da tua semana na empresa, e você está num contexto diferente, você passou a ficar a maior parte da tua semana na tua casa, com teus filhos, com os desafios da vida doméstica, que faz parte para todos, e você precisa continuar produzindo, focado no teu trabalho. Eu acho que a proximidade ajudou bastante, tá? E talvez um outro grande ponto que cabe destacar é a questão de conhecer a equipe, tá?
A gente hoje trabalha com multidisciplinariedade, as pessoas são diversas, têm expectativas diversas, têm anseios diversos, e isso sempre foi desafio do líder, né? Conhecer quais são esses desafios de cada indivíduo do teu time, mas acho que isso hoje se faz mais necessário, porque você tem uma barreira física. Você não está podendo ouvir as conversas de corredor, você não está podendo cafezinho, você não está tendo cafezinho, você não está tendo aquela entrada na tua sala não esperada para você bater um papo de coisa trivial, né? Então, e esse trivial ajuda você conhecer melhor os seus liderados, se aprofundar nesse processo de conhecer as pessoas e saber de que forma que você pode ajudar cada um, né? Acho que esse é um grande ponto também. E aí, novamente, para trazer um item de competência que também foi destacado no Fórum Mundial Econômico, no relatório de futuro dos empregos, eles citaram uma competência interessante, que é a liderança com influência social, né? O líder hoje, ele não tem um papel só de influenciar o teu meio, ele tem um papel de influenciar todo o relacionamento que ele possui, não só da tua equipe, mas dos teus pares, dos stakeholders que compartilham o dia a dia com você, e isso não é através do discurso, é através da prática mesmo, do exemplo. Então, acho que os 3 grandes pontos que eu destacaria seria essa questão de estar próximo, de conhecer bem cada característica individual do time, né, não desprezando, obviamente, a coletividade. E, por último, acho que, e não menos importante, né, a questão de manter a influência aí pela prática e pelo exemplo, de fato, não só pelo discurso. Acho que esses são os pontos que eu destacaria. Muito bom, fico até orgulhoso de ter você como líder da minha equipe, tá vendo? Comercial. Bom, tá vendo aí? Não olha, Jábio, você não vai pegá-lo de mim, não, hein? Peraí, hein? Fica elogiando, vou pedir aumento, ao vivo, hein? Você também não é isso tudo. Bom, trazendo aqui, só queria, né? Só para contribuir aí com o Diego, acho que nunca teve tão atual, né, a questão do líder servidor, né? Nunca teve tão atual, mas isso surgiu lá atrás com o monge executivo, acho que tem 20 anos já, exatamente isso, mas nunca foi tão atual isso, em um momento que a gente, de fato, está conectado com as pessoas, né? E acredite ou não, a distância hoje faz com que a gente tenha que estar mais conectado ainda, né? Que a gente tem que estar preocupado com as pessoas, de fato, o que está acontecendo dentro do contexto. Bem legal. Verdade, grande desafio. Mas até falando aí, vou entrar aqui numa pergunta de uma participante, incentivar as pessoas aí a participarem, né, mandarem. A gente tem um link aí para vocês participarem, reforçando que, por acaso, quem não estiver na plataforma oficial, quem estiver no LinkedIn ou no Instagram, tem um linkzinho aí para clicar aí ao lado e entrar na plataforma, como, por exemplo, aqui eu tenho... primeiro um pedido, né, da Gláucia, que pediu que a Suzy repetisse os 10 itens. Gláucia, eu vou pedir só desculpas a você, a gente promete que manda por e-mail, certo, Suzy? Mandaremos por e-mail, Claro. Até para a gente não perder a dinâmica aqui, mas fica um compromisso nosso aí em relação a você. E tem uma pergunta aqui interessante, e aí vem um pouco de encontro, aqui a gente está falando de liderança, esse desafio, né, das pessoas nunca tiveram tão longe, mas ao mesmo tempo a gente sente que elas precisam estar mais perto, né? E aí a Ana Paula Correia Gonçalves, ela pergunta em que nível vocês já sentiram, e aí eu abro a pergunta a quem quiser, talvez valha a pena o Jábio dar o exemplo da própria Pirelli, em que nível já houve, né, e em que nível houve que vocês sentiram alguma mudança na relação com os colaboradores, e que mudanças são essas nas relações de trabalho propriamente dita, né? E se por acaso, se não surgiu, algumas que você, Jábio, ou você, Diego, Suzy, fiquem abertos, vocês visualizam que podem ocorrer. Não, na verdade, assim, é nítido que realmente as relações, elas estão mudando, né? E nesse contexto que a gente está vivenciando, cada vez mais a aproximação, o engajamento junto ao time tem se tornado um referencial em relação ao tema. Desde as ações mais simples, né, que é você poder
estar atento em relação aos benefícios, às assistências que é concedida ao funcionário, a como os temas que você tem que estar preocupado como em relação aos problemas familiares, né? Dentro desse contexto, o que está passando, né? Como é que as pessoas estão se envolvendo com isso? Então, os problemas sociais hoje, juntamente com as questões do engajamento, têm trazido das empresas uma atenção totalmente diferenciada, né? E aí entra o papel do RH, né? Por isso que o RH, nesse momento, ele tem que assumir o seu papel de protagonista, porque exatamente as relações humanas hoje, elas são diferenciais dentro desse contexto, né? É claro que a gente falou da transformação digital, a gente vinha falando agora da inteligência artificial, mas as relações humanas e as empresas que adotarem hoje critérios como priorizar e colocar as pessoas no centro, que de fato tende a ter sucesso dentro daquilo que a gente está passando, né? Dentro de momentos de crises que a gente está passando como agora, também dentro daquilo que a gente conhece, aprendeu lá atrás, né, que é a questão do darwinismo, né, a seleção natural dos fortes, né, então aqueles que de fato entenderem, dentro desse contexto, que hoje o fator humano é o que está totalmente ligado à construção de uma nova relação de trabalho, né, que é ainda mais forte isso, daquilo que a gente vivenciou até agora, acredito que vai ter sucesso naquilo que está buscando. Bacana. E aí, falando, né, já que você falou de darwinismo, seleção natural, né, a minha próxima pergunta vem exatamente em cima desse contexto. Eu gostaria de ouvir tanto da Suzy como do Jábio, né, a gente fala de seleção natural, obviamente a gente está falando também de competências, né? E quais são as competências hoje que reforçam, né, o colaborador em relação a esse novo cenário de mais tecnologia, mais digital e, ao mesmo tempo, de isolamento social, né? Quais são as competências, as características que vocês veem mais adequadas e que facilitam a adaptação a esse novo cenário? Bom, a gente já vem falando de algumas, né? O Diego falou de muitas aí do Fórum Mundial e falou da questão da inteligência emocional, falou de algumas, mas nesse contexto, Fábio, que nós estamos, tem uma competência que alguns chamam, tem empresa que chama ser digital, outras chamam de competência ter pensamento digital. Então, é uma competência que realmente se instalou, e não é de agora, mas, como eu disse para vocês, meu pensamento é que apimentou tudo, então se tornou muito relevante essa questão da competência do ser digital. E aí, algumas competências que são de startups, o modelo mental de startups, que é liderança ágil, metodologia ágil, equipes transversais, equipes multidisciplinares, elas se tornam relevantes também nesse contexto, né? Ou seja, organizar a produção, o processo de produção de serviço, de desenvolvimento de forma ágil e checando, neles são por sprints, né? Checando conforme vai acontecendo. Então, a equipe precisa ser mais autônoma, né? Então, tem uma questão de... no Fórum Mundial, eles chamam primeiro lá de resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional. Tudo isso se faz necessário como competência. A gestão do tempo... voltando um pouquinho ao home office, só para a gente falar, ligar uma coisa com a outra, nós dávamos alguns treinamentos ligados à gestão do tempo, falando de prioridade, importante urgência, procrastinar, delegar, esses tempos. No formato que nós estamos, remoto de trabalho, a gestão de tempo envolve a família, como o Jábio disse. Então, como é que eu integro a questão da gestão de tempo de uma forma organizada, garantindo a produtividade e resultados e fazendo essa divisão no mesmo espaço físico que a minha casa? Então, me parece que essas competências, elas se tornam mais frequentes nesse modelo do digital e do remoto. Jábio, o que mais que você vê aí, Jábio? Não, acho que, complementando, é exatamente isso que você trouxe, né? E aí nós estamos falando também orientação à inovação, orientação à mudança, né?
todo esse contexto faz parte desse processo que a gente está vivenciando. E não estamos falando de negócio de outro mundo, né? Mas basicamente são competências que se desenvolvem. É claro que alguns têm consigo um pouco mais aflorado, mas a gente consegue trabalhar isso e consegue identificar isso dentro desse contexto junto às pessoas. Uma verdadeira aula aqui, né? E, Jábio, bom, também nós fizemos uma segunda enquete, né? E aqui, acho que aqui as pessoas estão colocando quais são as competências, né, que elas veem como as mais importantes, e eu destacaria aqui as 3 primeiras, né, que seria a resiliência, a inteligência emocional, né, a gente falou muito disso de inteligência, e a adaptabilidade ou adaptação, né, então isso vem muito, né, a adaptabilidade fala muito com o conceito de Darwin, né, Jábio, não tem como a gente fugir dessa questão da capacidade das pessoas se adaptarem, isso em qualquer cenário, isso é bastante demandado, né? E agora, das competências, né, a gente, né, mapeou, né, o pessoal de casa participou, aí a pergunta é, como é que eu encontro e identifico essas competências nos nossos profissionais? Saber quem são as pessoas mais adaptáveis, quem são as pessoas mais prontas, né? Se é que existe alguém pronto, mas se podemos dizer assim, que poderão estar com a gente nesse novo caminho aí. Eu acho que, na verdade, assim, existem alguns caminhos, né? Dentro desse conceito não existe o caminho certo ou o caminho errado, você pode encontrar algumas possibilidades que você pode desenvolver um trabalho que possa te dar essa riqueza, né, e que você possa trabalhar isso junto ao time, né. Aí nós estamos falando de assessment, nós estamos falando de gamificação, nós estamos falando de avaliações um pouco mais concisas dentro do contexto de aplicabilidade dinâmica, né, mas o mapeamento legal é que a gente tem utilizado, pelo menos eu utilizo nos 20 anos da minha experiência aí, é muito voltado ao assessment, que ajuda bastante dentro desse desenvolvimento. Bom, eu não sei, né, a gente está aqui nesse novo cenário também, a gente não sabe quem é que está do outro lado, a gente estava até brincando antes, né, as vantagens e desvantagens desse papo virtual, que a gente não vê a relação das pessoas, então acho que seria legal, agora nesse contexto, tanto Suzy e Diego, de repente, dar uma palhinha sobre o assessment, né, a gente falou aí de assessment, né, eu entendo que também a importância do autoconhecimento é fundamental, então, assim, vamos falar um pouquinho de assessment, né? Já que é uma ferramenta aí tão falada, tão divulgada hoje. Como é que vocês veem a importância? Defina um pouquinho para a gente aí. Uhum. Então, o processo é um processo que está sendo bastante utilizado, né, dentro das empresas. A tradução é no sentido de avaliar, né, de promover a avaliação de pessoas. Mas na experiência que eu tenho tido nas empresas e que tem tido um significado maior desse processo nas empresas, é quando ele vem como uma solução de alguma forma alinhado à estratégia ou uma demanda da empresa, ou ao futuro da empresa, ou o que a empresa precisa naquele momento. Então, existia a ideia do assessment ser a utilização de um instrumento. Tem alguns famosos, né? Vamos aplicar. E aí aplica em todo mundo e recebe um relatório, entrega esse relatório. Isso, na verdade, eu questiono se realmente é uma reflexão, né? Aquilo agregou exatamente o quê? Claro que agrega sempre. Uma ferramenta vai ter sempre... É como se fosse aumentar a consciência, né, de quem eu sou e quais são os meus gaps. Mas a riqueza do processo do assessment quando ela está relacionada a uma demanda da empresa. E aí ela pode se juntar, instrumentos de avaliação, ela pode se integrar de forma a dar respostas para a empresa. E fui muito subjetiva, né? Fui muito teórica. Mas, então, fora esses instrumentos, e tem muitos na moda, muitos que são utilizados, vamos imaginar empresas que precisam preparar líderes para o futuro. Algumas empresas não podem contratar direto líderes prontos no mercado, ou por uma questão cultural, ou por uma questão de funcionalismo público, ou
por N motivos, ela precisa ter em francês a gente chama de vivier, né? Um espaço de crescimento, de semear novos líderes. O Assessment é perfeito para isso, porque ele identifica líderes em potencial e permite o desenvolvimento desses líderes. Ele permite, nesse momento que a gente está agora, que é um momento crítico, que é promover o autoconhecimento das pessoas e promover também o autoconhecimento e a coesão de uma equipe, porque é possível ser feito um assessment por equipe, um mapeamento da equipe. E aí, quando eu trouxe o exemplo do Google, que fala de segurança emocional, segurança psicológica, é um instrumento maravilhoso. Você pode aplicar um instrumento para toda uma equipe, mapear a foto daquela equipe, que perfil tem essa equipe, e promover algumas ações de melhoria alinhadas com as empresas, né? Então, hoje eu acho que o diferencial é quando você permite o autoconhecimento. Agora, por exemplo, existem alguns instrumentos que conseguem medir, aferir inteligência emocional. Então, diversos instrumentos. E pode ser feito de forma variável, por entrevista por competências, dinâmicas de grupo, gamificação, instrumentos de psicológicos, instrumentos comportamentais, de avaliação comportamental. Então, é um processo que é enriquecedor. Eu considero que seja imprescindível para a criação de pessoas que estejam em evolução dentro da empresa, em desenvolvimento dentro da empresa, e também para equipes, para desenvolver equipes de alta performance. Legal, bacana. Pegando um gancho aí sobre o que a Suzy falou, e até complementando um pouco da fala que eu tive anteriormente, falando sobre a atuação do líder, eu entendo que o assessment ele tem uma importância muito significativa nesse processo do líder conhecer melhor a característica de cada pessoa da tua equipe. E aí, pegando essa fala da Suzy, possibilita que ele tenha uma visão não só do indivíduo, mas do coletivo também. De que forma que esses indivíduos, eles se interagem e quais são as competências ou características ou melhores para alavancar o time, ou de repente que precisam ser desenvolvidas, para que você tenha o atingimento das metas e os objetivos que são cobrados pela organização. Eu entendo o assessment como uma ferramenta, eu costumo dizer isso muito, né? Eu entendo que o assessment, ele é o meio para muitas estratégias de gestão de pessoas, ele não é o fim de nada, né? Ele te possibilita identificar potencialidades, possibilita que o gestor possa tomar ações mais assertivas no que tange a gestão de pessoas, e acho que não se limita exclusivamente a gente enxergar potenciais de gestão, né? A gente tem muitos profissionais que são especialistas excelentes, que podem ter algumas competências potencializadas, alguns motivadores potencializados para que ele entregue resultados de forma ainda mais assertiva e ainda mais eficiente para a companhia, né? Então, eu entendo o assessment como uma ferramenta extremamente estratégica, né, e um meio para um desdobramento de muitas ações aí de gestão de pessoas, né? E até pegando esse gancho, fui comunicado pela produção aqui, tá, Fábio? Que como esse tema é um tema bem pertinente para esse momento, a gente falar do autoconhecimento e falar das potencialidades, identificar competências e como essas competências contribuem para um objetivo organizacional de cada indivíduo, a Ceres vai estar sorteando o Ceres Assessment, que é a solução da Ceres voltada para assessment, e as pessoas que participaram, que estão conosco nessa live, vão estar concorrendo aí a esse Ceres Assessment, que será conduzido por nossas consultoras, são profissionais especialistas de mercados, a gente trabalha, como a Suzy citou, a questão de múltiplos ferramentais que são disponíveis. A gente tem uma gama bem completa de ferramentas, abordando as diversas esferas do ser humano, que o ser humano somos bastante complexos e dada essa complexidade, precisamos, de fato, de vários mecanismos para a gente poder obter o melhor resultado com a metodologia. Tá? Então, eu queria deixar esse recado aí para todo mundo que está participando conosco, que está assistindo nossa live, que em breve ocorrerá um sorteio aí para todos vocês. Pô, bacana. Então, fico feliz. Diretoria da Ceres sendo bacana, hein, Diego?
Bom, assim, vocês foram super, né? Vocês foram super completos na ideia, né? É legal a gente saber agora, né, que na última enquete que a gente fez, que 70% das pessoas que estão participando conhecem, né, sabem exatamente o que é o assessment, né? Isso mostra que o pessoal está super antenado e super pronto, né, para essa realidade de que vem, que a gente vai passando, seja lá que realidade seja essa, né? A gente não tem respostas prontas, né, muitas que vão acontecer amanhã, imagina daqui a 6 meses, 1 ano e etc. Mas eu acho que o assessment ele é super bacana para você você poder conhecer e ter uma visão mais clara, né, do mundo e dos desafios que vem pela frente, né? Inclusive como ferramenta para o líder, né? Eu acho que isso é super bacana, né? O quanto que o assessment pode ajudar o líder na tomada de decisões, né, Suzy? Exatamente. Ele permite um conhecimento mais amplo dos colaboradores, né? E ele faz com que, principalmente se ele pode ser feito individualmente, consegue ver o potencial de cada um, então não enxerga só onde ele está, mas onde ele pode chegar, e permite, então, um investimento nessa pessoa. Em uma empresa que eu trabalhei, a gente chamava de desenvolvimento à la carte, então consegue identificar exatamente o ponto de desenvolvimento de cada pessoa e com isso ser mais efetivo nas ações e no investimento para alcançar os objetivos, né? Tem alguns exemplos bem bacanas, inclusive tem clientes que eu já fiz o projeto que está assistindo, tenho certeza que está aí. Então, por exemplo, uma empresa adquiriu outra, comprou outra empresa e estava com um público que era líderes da primeira empresa, a que comprou, líderes da empresa que foi adquirida e líderes de mercado. Então, são perfis e culturas diferentes que precisava de um trabalho de alinhamento e o CEO precisava conhecer que líderes era esse, como construir uma empresa para trazê-la para o futuro. E foi um trabalho muito bacana, muito bonito que foi feito, no sentido de conhecer cada um, como eles estão naquele momento, quais são os pontos de convergência, quais eram os pontos de alinhamento da cultura e para onde eles poderiam ir, né? Um outro caso, só para dar exemplos bem distintos um do outro, para a gente poder dar exemplo do benefício que isso pode promover. Empresa com uma mudança na equipe, mudou a diretoria, mudou gerentes e mudou algumas pessoas da equipe e ele fica sem que cara é essa? Que equipe é essa? Que diretrizes é essa? Era o que a gente fazia, o que a gente vai ficar? O que espera da gente? Então, um trabalho de assessment, quem ficou, quem são as pessoas que entraram, o mapeamento, não só a identificação do assessment individual, mas o mapeamento dessa nova equipe, e ela pode vir como solução, inserir ações de trabalho em equipe, um workshop, um seminário, que possa construir logo depois quem eu sou, quem nós somos, onde estamos e onde queremos chegar. Então, quando a gente fala de assessment como solução, é isso, quando um processo de avaliação, ela se integra a uma outra ação e realmente agrega valor à empresa como um todo. Enfim, como esse, tem empresas que querem internacionalizar, querem ampliar mercado. Olha, eu tenho líderes para agora, mas como é que eu passo a minha cultura daqui, o meu DNA daqui do Brasil, para o mercado? Eu vou ter que exportar meus líderes daqui? E então, quem são os líderes que estão aqui? Que DNA é esse? Que características, que competências são essenciais para garantir que na ampliação dessa empresa, ampliação de mercado, o modelo mental, a cultura e as competências, elas se perpetuem. Então, quem é esse perfil, faz o assessment, novamente define esse papel e identifica na empresa futuros profissionais para perenizar e para ampliar a empresa. Então, vocês veem que assim, são temas e demandas distintas, mas que o processo de avaliação, o mapeamento da equipe, o autoconhecimento, o conhecimento da equipe, ela permite tomadas de decisões que são estratégicas. Então, no meu ponto de ver, o assessment é um processo estratégico para a empresa. Eu acho, Suzy, inclusive, eu vou até usar
a sua fala, tem duas perguntas que eu vou até me permitir uni-las, que elas são, basicamente, elas falam do mesmo tema, que é a gestão da mudança, né? E aí a pergunta da Adriana Moulin, eu acho que esse desculpa, peço inclusive desculpa se esse não for exatamente a maneira que se fala corretamente o seu sobrenome, Adriana Moulin, do Ronaldo Curitiba, que eles falam muito de gestão da mudança, né? A Adriana pergunta, né, um dos temas mais difíceis que tem, que já era um tema muito complicado, e agora, né, dada a quantidade de mudanças ao mesmo tempo que a gente está passando, fala muito da gestão da mudança, né, o desafio da gestão da mudança, e o Ronaldo, vou emendar a pergunta dele, fala da quebra do paradigma dos colaboradores, né, que de qualquer jeito há essas mudanças. Então, como administrar essa, eu vou trazer o Jábio aí para esse bate-bola, não sei, de repente, a experiência que ele tem na Pirelli, seria bacana. Jábio, você vê o Assessment, por exemplo, como uma ferramenta que pode ser utilizada nessa questão da gestão da mudança, na quebra de paradigmas, das resistências que existem em relação ao novo, né, que é natural, supernatural do ser humano? Não tenha dúvida disso. Na verdade, acho que primeiro, antes de falar em gestão de mudança, né, quebra de paradigma, você precisa ter um propósito, né, precisa ter um propósito claro, e você precisa conhecer aquilo que você tem como premissa, e aquilo onde você quer chegar. Acho que, frente a isso, uma ferramenta como o Assessment, por exemplo, ele ajuda muito dentro desse contexto, né, que você acaba realmente entendendo, conhecendo um pouco aqueles gaps, as competências que você precisa desenvolver, ou até mesmo mapear. Ele ajuda muito nesse processo de mudança. Mas é importante muito daquilo que a gente aplica dentro do conceito de transformação, de gestão de cultura e de mudança, é você entender, ter um propósito claro, e está muito claro para você o mapeamento que você precisa desenvolver. Perfeito. Bom, eu assim, tem várias perguntas aqui, né, tem uma bastante interessante, eu acho que vale a pena a gente fazer, porque é um tema super atual, é um tema que a gente tem trabalhado bastante no Grupo Séries, que a gente falou um pouquinho da seleção natural, né, e a Neide Lúcia, ela pergunta, a gente falou, né, a gente usou o termo forte, né, mais forte, a gente quis dizer em termos de competência, e ela colocou aqui, aí o pessoal, que ela botou até entre aspas, né, é importante frisar isso, né, que não fracos, mas vou chamar de minorias, né, falando um pouco do pessoal em relação à raça, pessoal LGBT, né, essas pessoas que têm um pouco mais, como é que administra essa questão aí nesse nosso cenário? É importante a gente trazer esse tema também, porque é um tema super atual e eu acho que é um tema que interessa a todos. Como é que a gente também, as pessoas que já têm, né, alguma resistência por parte de uma parte da população, infelizmente, como é que a gente trabalha isso nesse momento de mudança? Mudança em cima da mudança, até que ponto a gente também, nosso papel de ajudar essas pessoas, né? Eu jamais vou usar o termo fraco aqui, desculpa, Neide, mas eu acho que muito pelo contrário, essas pessoas são muito mais fortes, inclusive, mas como é que a gente também traz para o game, também, se o Assessment também a gente pode utilizar nessa questão para lidar com essas questões um pouco mais sensíveis, como é que vocês veem isso? Olha, em termos de... Nós estamos falando de diversidade, né? Isso. Tema super atual, né? Exatamente. Em termos de gestão de mudança, de inovação e criatividade para lidar com os novos tempos e tudo que vem por aí, já está mais do que comprovado do que equipes que tenham diversidade no grupo, diferentes áreas, diferentes perfis, diferentes culturas, diferentes histórias de vida. A diferença gera crescimento. A diversificação gera equipes mais fortes, mais criativas, que permite atender as empresas nesse processo de mudança. Em termos de empresa, eu acho que hoje eu estou na consultoria, né? Então, hoje o que a gente trabalha nas lideranças
é exatamente a valorização de grupos diferentes. Quanto mais você conseguir construir uma equipe, desenvolver uma equipe com modelos diferentes, com ideias diferentes, que se contrapõem ideias justamente para gerar soluções diferenciadas, é isso que está se pedindo, é isso que precisa em termos de gestão de pessoas. Queria até pegar um gancho nessa fala da Suzy, né, e quando a gente fala de diversidade, acho que um ponto importante, e hoje eu estava refletindo sobre isso, né, eu falei um pouco de um aspecto importante, ainda mais nessa realidade online que nós estamos trabalhando agora, e vai ser o cotidiano de agora em diante, é a questão da cultura organizacional nesse novo contexto de trabalho, do semipresencial ou do home office total, né? Então, é muito importante que as organizações que possuem ações voltadas para a diversidade, que tem essa preocupação na sua essência, que hoje, por sorte, e também, acho que sem tempo, já era sem tempo, né? Terem essa mudança de mentalidade, né? Em trabalhar muito fortemente a questão da diversidade, deve manter essa preocupação nesse novo contexto, né? Nesse novo contexto do online, das pessoas à distância, e não ficar só como um discurso e uma prática que fazia parte do ambiente organizacional. A gente precisa entender que hoje o ambiente organizacional extrapola as estruturas físicas e vão para dentro das residências, né? Então, é importante que esse aspecto cultural seja também preservado pelas organizações. Bacana. Bom, a gente já falou de mudança, a gente já falou, né, do home office, a gente já falou de desafio, nós já falamos das competências, como identificar essas competências, que a gente veio trilhando um caminho bem bacana, falamos dos acessos, desafio da liderança, e tem uma pergunta aqui da Sônia, eu vou até pedir desculpa às demais perguntas, né, e prometo que todas serão devidamente respondidas. Aproveito para dizer que o link vai ser disponibilizado para todos os participantes, o link dessa live vai ser disponibilizado, vocês vão receber por e-mail, todos vocês terão acesso a rever aí os 10 pontos da Suzy, etc. Mas essa, infelizmente, vai ser a última pergunta, porque o nosso tempo já está, né, como bom brasileiro, nosso tempo está bem estourado, mas é uma pergunta bem bacana que fala da retomada, né, porque a gente passou por isso, pelos desafios do home office, da nova realidade, etc., mas é da Sônia, eu peço desculpas, não tenho o sobrenome aqui, mas é como preparar a equipe para a retomada do trabalho presencial. Vou até ler a pergunta no todo, uma vez que a maioria dos colaboradores estão emocionalmente temerosos em retornar. Esse é um tema bacana também para a gente trabalhar, como tem um pouco a ver com a fala do Jábio, né, sobre essa questão do próprio aspecto familiar, né, de como as pessoas estão lidando com isso tudo e emocionalmente fragilizadas. A Suzy também falou bastante nisso, bem no início, dos primeiros pontos dela, foi exatamente sobre a questão emocional. Como é que a gente trabalha essa equipe? Porque a gente sabe que vai ter uma realidade de home office, de trabalho remoto, mas isso não vai ser a realidade de todos, né? Nem todas as atividades elas estão prontas para serem feitas à distância. Como é que a gente lida com essa retomada, as pessoas que efetivamente vão ter, como a gente lidar com isso? E aí eu aproveito o gancho, né, já para finalizar, a gente já vai estar com o tempo estourado aqui, e aí, se todos quiserem passar por esse tempo, e também deixar uma dica, né, cada um já pode deixar uma dica, né, aí para os gestores, né, desse desafio da gestão de pessoas. Se você tivesse que dar uma dica para um gestor, qual a dica que vocês lhe dariam, já que o nosso tema foi gestão de pessoas nesse momento, qual a dica que vocês dariam para essas pessoas, para esses gestores? Bom, vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta, né, eu acho que a primeira ação é você, de fato, demonstrar segurança no processo que você está conduzindo, né? Então, você tornar o seu ambiente seguro, né? Então, com a adoção de protocolos que, de fato, as pessoas começam a enxergar e começam a ver que aquele ambiente é um ambiente seguro.
E segundo é você promover diálogos, né, que seja ele à distância, que seja ele por protocolos de meio seguro, dentro do contexto de distanciamento, tudo, e colocar essas pessoas em conexão com profissionais da área, principalmente que possam trabalhar e ajudar muito essas questões dessa ansiedade, né. Então, acho que são dicas, assim, importantes que eu acredito que possam ajudar muito dentro desse processo que a gente está passando, né. E a dica que eu posso deixar para a turma aí, e primeiramente agradecer aí a troca, né, para mim é muito, muito gratificante realmente estar aqui, é resetar, né, é resetar e entender que nós estamos em constante processo de reaprendizagem, né, é entender o que a gente precisa aprender de novo, né, o que a gente precisa largar de vícios que a gente, de fato, está nos impedindo de avançar dentro desse contexto, e saber que ali o futuro ele é incerto, mas a gente pode aprender com ele novamente. Do Jábio. Suzy? Eu acho que a colocação do Jábio é essa, de existir na empresa uma preocupação não somente no processo de segurança dos clientes, que todas as normas de higiene, de segurança dos clientes, mas também dos clientes internos, isso. E conforme a empresa vai comunicando isso, vai gerando um pouco mais de confiança. Agora, tem muito dever de casa quando voltar, né? Por exemplo, o home office, como é o home office de forma correta? Como é que é estruturar o home office de forma correta? Não foi feito todo o processo. Então, tem muita coisa ainda para ser feita aí. A minha dica é que, no início, eu coloquei para vocês que eu acho que, diante daqueles 10 itens, acho que é uma grande chance do gestão de pessoas assumir um protagonismo e um papel mais estratégico na empresa. E eu fecho da mesma forma, reforçando isso. Acho que tem que, por mais temeroso que esteja isso, pela imprevisibilidade, pela falta de perspectiva, de futuro e etc., tem uma onda para ser surfada aí, tá? E essa experiência, ela é inédita e vai marcar as nossas vidas, todas as nossas, de todo mundo que de alguma forma vivenciou. E como disse o Jábio também, ao final desse processo, que vai ser gradativo, não sei se vai ser da mesma forma que teve o dia 16 para todo mundo ir para casa, não está acontecendo isso de dia tal, vai voltar tudo ao normal. Não tem essa data prevista, né? Então, nesse período, nós temos que ver o que dessa mudança veio para ficar, o que foi importante. Olha, eu nem experimentei, nem sabia que isso existia e está funcionando bem. Por que não voltar ao modelo antigo? Podemos aproveitar. Então, o que desse modelo, dessas imprevisibilidades todas que nós tivemos que administrar, o que foi interessante que deve ficar, o que não serve mais e podemos descartar. Então, é preciso não passar batido nessa experiência que é única, mas fazer desse momento um momento de aprendizagem, de reflexão, de aprendizagem dentro da empresa, gerar essa reflexão. Quais são as decisões o que nós experimentamos, serviu de aprendizagem, que é interessante e deve ficar. Aqui, outros, não, isso vai ser descartado. E valorizar esse momento que nós estamos passando. Tá? Legal, Suzy, obrigado. Diego? Legal, primeiro começar respondendo a pergunta, até com um ponto que eu tinha notado aqui, como evitar esse medo, né, que faz parte agora da nova rotina, né, de quem tem que ir para o trabalho, não tem a opção do regime home office, né. Saiu uma reportagem ontem no Valor Econômico com quais seriam as principais preocupações dos CEOs, foram entrevistados em torno de 500 CEOs. E um dos itens que aparece como destaque é a reorganização interna no trabalho, ou seja, essa preocupação com a segurança, com a saúde do colaborador já está sendo pensada por todas as camadas dentro das organizações. Eu acho que a iniciativa privada, diferente da iniciativa pública, ela, por sorte, ela tem mais agilidade, mais qualidade nas decisões. E nesse cenário de pandemia, a gente está vendo a união da iniciativa pública e na privada com relação aos protocolos, as formas como as atividades devem ser retomadas, isso em cada uma das esferas que as empresas estão empregadas, né? Então, acho que isso, por si só, tranquiliza em dizer que eu também percebo isso nos clientes que visito e que tenho reuniões, sinalizando, de fato, essas preocupações com os protocolos e com a segurança de cada um dos trabalhadores.
E acho que ainda assim, existindo essa insegurança, o líder é a melhor pessoa a recorrer, né? Acho que todos têm acesso fácil às lideranças, e trazer qualquer tipo de ansiedade, de insegurança, que é normal nesse momento também, isso é novo para todo mundo, o medo de adoecer é presente, e faz parte até pelas informações que a gente acaba presenciando, mas confie e tenham, acho que, canal sempre aberto com a liderança, acho que esse é o ponto principal. E para concluir, acho que a grande dica que eu teria para os líderes, e até pegando, acho que é um misto do que o Jab e o Suzy já disseram, é que o líder confie muito no feeling nesse momento. É um ambiente novo para todo mundo, a gente não sabe o que vai estar do outro lado, esse processo de mudança, ele está acontecendo, e acho que as experiências, as trocas, o aprendizado que está sendo propiciado nesse momento, ele vai ajudar para que esse feeling seja mais assertivo. Tá? Então, aproveitem essas oportunidades de troca, de conhecimento, e certamente esse feeling que precisa ser usado para algumas decisões em termos de gestão de pessoas, ele vai ser mais assertivo. Pô, bacana, super bacana. Antes só de encerrar, eu vou passar aqui o nome da sorteada, é Patrícia Estevam. Parabéns, Patrícia. Você vai receber aí um pacote completo do Series Assessment de mapeamento comportamental, com diagnóstico, entrevista, diagnóstico, devolutiva, tá? Então, a gente vai entrar em contato, fique tranquila, para agendamento e etc. Queria, assim, de coração agradecer a vocês três aí pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência e principalmente pelo conhecimento que vocês trouxeram, tá? Foi super rico, né? Assim, eu acho que nós demos visões bem... Essa foi a nossa ideia, dar visões bem diferentes, né? A visão da Suzy, uma visão mais de educadora, né? A visão do Jábio mais do lado do negócio, de como ele está vivenciando isso, e a visão do Diego, até numa visão mais comercial, como é que ele está sentindo o mercado e a dificuldade. Infelizmente, volto a pedir desculpas ao pessoal que está participando, tiveram outras perguntas, teve pergunta direcionada ao Jábio, ao Diego, a gente vai estar passando essas perguntas para os respectivos participantes, os speakers aqui, e aí eles certamente responderão, tá? Agradeço demais a participação de todos aí de casa, engrandeceram pra caramba a nossa live com as perguntas, dúvidas, obrigado mesmo, gente, assim, se vocês quiserem mandar outros temas, de entrar em contato, interagir com a gente, deve estar aparecendo aí para vocês todos os nossos canais de contato, né? Então, tá o nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. Qualquer dúvida, questionamento, seja sobre o Series Assessment, qualquer outro subsistema de RH, qualquer serviço que vocês queiram, trocar ideias, sugerir temas para novas lives, a gente está super aberto, super interessado, que é assim que eu acho que isso é a verdadeira diversidade de troca de ideias e de respeito a todas as diferenças, e assim eu acho que a gente torna o mundo melhor. Então, obrigado a todos, obrigado, Suzy, obrigado, Jábio, obrigado, Diego, obrigado, equipe que está aí por trás também participando, e obrigado aos participantes. Uma boa noite, e aí já próximo, quase no final de semana, aproveito já para dedicar um bom final de semana a todos. Obrigado, uma boa noite.